Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos ver como resolver alguns exemplos, algumas questões de estequiometria que estão relacionadas à massa. Esse tipo de questão são questões em que o problema ele é dado em massa e pede a solução também em massa. Você vai ter de encontrar um valor em massa. É simples, você não vai ter que fazer nenhum tipo de conversão e a gente vai ver um passo a passo de como resolver esse tipo de atividade. Vejam só, aqui diz o seguinte: qual a massa de água que se forma na combustão de 6 gramas de gás hidrogênio, H2, conforme a reação hidrogênio reagindo com oxigênio e formando água? Para resolver qualquer questão de estequiometria, o primeiro passo, a primeira coisa que nós devemos fazer é balancear essa equação, ou pelo menos verificar se ela já está balanceada. Caso ela já esteja, ótimo. Do contrário, você tem que balancear. Para quem não lembra, tá? Nós já falamos sobre isso, mas para quem não lembra, balancear é igualar a quantidade de átomos de cada elemento que eu tenho do lado dos reagentes e do lado dos produtos. Por exemplo, hidrogênio, aqui eu tenho 2 no lado dos reagentes. Aqui do lado dos produtos eu também tenho 2. Então está igual. Se está igual, não vou mexer nele. Vou para o próximo. Oxigênio. Oxigênio. Eu tenho 2 no lado dos reagentes, mas do lado dos produtos eu só tenho 1. Lembrando, quando não aparece nada, quando não aparece nenhum número aqui, você vai entender que você tem 1, tá? E se tem 1 de um lado, 2 do outro, você precisa igualar. Vou então colocar um coeficiente aqui, um coeficiente 2, que aí vai igualar, porque eu vou multiplicar 2 vezes 1, que vai dar 2. Aqui eu também já tenho 2, então ficou igual a quantidade de oxigênio. No entanto, quando eu coloquei esse 2, mudou a quantidade de hidrogênios. Eu tinha 2, agora eu tenho 2 vezes 2, 4. E aqui eu só tenho 2. Preciso então igualar, preciso colocar um 2 como coeficiente aqui também. E aí eu vou ter 4 hidrogênios no lado dos reagentes, 4 no lado dos produtos. 2 oxigênios também, já que está multiplicando aqui. Tudo bem? Então, a equação balanceada ficaria assim. Lembrando que eu posso ou não colocar esse 1 aqui, tá? Assim também está correto. Eu coloquei 1 só para facilitar na hora da gente resolver a questão mais embaixo. Tudo bem? Bora seguir. O segundo passo é calcular a massa molar de cada substância. Normalmente, a gente não precisa de todas as substâncias que aparecem na questão. Normalmente, você só precisa de 2. Mas, para a gente não ficar vendo agora qual substância a gente vai utilizar ou não, a gente calcula a massa de todas. Futuramente, quando vocês fizerem algumas questões, vocês vão passar a identificar primeiro qual substância vai usar e vai calcular a massa apenas de aquela substância. Mas por enquanto, para calcular de tudo, é até uma forma de entender melhor esse conteúdo também, certo? Então vamos calcular a massa primeiro do hidrogênio, que aparece aqui primeiro. Veja só, hidrogênio H2. Para calcular a massa, eu vou olhar para a molécula e identificar quais são os elementos químicos que fazem parte dessa molécula. Vou listá-los aqui abaixo, tá? Nesse caso, é só o hidrogênio, só o elemento químico hidrogênio. Então, vou notar o hidrogênio aqui, igual. Vou ir lá na tabela periódica e procurar qual é a massa do hidrogênio. Nesse caso, a massa dele é 1, vezes a quantidade de hidrogênios, a quantidade daquele elemento que eu tenho na molécula. Nesse caso, eu tenho 2. Então, 1, que é a massa, vezes 2, que é a quantidade que eu tenho. 1 vezes 2, 2 gramas por mol. Isso significa que cada mol de hidrogênio vai pesar 2 gramas, tá? Só uma coisa, cuidado para vocês não confundirem. Esse 2 aqui é esse 2 pequeno que a gente chama de índice ou de atomicidade, tá? Esse 2 está se referindo à quantidade de hidrogênios que eu tenho na molécula. E ele não é, esse 2 aqui, não é esse daqui, tá? Não é o coeficiente. Até pelo esquema de cores, já para vocês identificarem de qual está se tratando. Mas é importante você saber que não é esse 2 aqui, é esse, tá? Futuramente a gente vai utilizar o outro, mas por enquanto eu estou utilizando o 2 pequeno daqui, tudo bem? No caso do oxigênio, nós temos também a molécula de O2, então vou identificar os elementos, nesse caso só oxigênio. Massa dele é 16, vocês podem consultar na tabela periódica, vezes quantos oxigênios eu tenho aqui, 2. Então 16 vezes 2,
32 gramas por mol, o que significa que cada mol de oxigênio, de O2, pesa 32 gramas. Temos ainda a água. No caso da água, sua fórmula química é H2O e a gente vai seguir o mesmo passo a passo. Listar os elementos que fazem parte dessa molécula, nesse caso, hidrogênio que está aqui, e oxigênio, que está aqui embaixo, tá? Anotei ele aqui embaixo. Hidrogênio e oxigênio, nós já vimos as massas dele. O hidrogênio é 1, oxigênio 16. Na molécula de água eu tenho 2 hidrogênios, tá? Por isso está aqui 2, 1 vezes 2. E oxigênio eu só tenho 1. Lembrem, tá? Quando eu não tenho número nenhum aqui, você vai entender que é porque só existe 1. Então, 2 vezes 1, 2. No caso do oxigênio, a massa dele é 16 vezes 1, 16. O que eu faço agora? Somo o resultado das massas que eu calculei de cada elemento. E aí eu vou ter o resultado geral. 18 gramas por mol. 1 mol de água pesa 18 gramas. É isso que esse resultado quer dizer. Tudo bem até aí? Vocês já viram esse conteúdo? Acredito que tudo bem, né? Tudo tranquilo. Vamos seguir. Terceiro passo. Relacionar a massa com os coeficientes estequiométricos. Como assim? Você precisa relacionar essa massa molar que você encontrou com o coeficiente estequiométrico da equação balanceada. Você vai fazer o seguinte, aqui eu tenho a equação, tá? Ela só está um pouco mais afastada, mas é a mesma equação ainda. E aqui eu tenho 2H2. Isso significa que você tem 2 mols de H2. Mas nós vimos que 1 mol de H2 pesa 2 gramas por mol. Então você vai fazer o seguinte, 2 mols vezes 2 gramas por mol, já que cada mol pesa 2 gramas. Então 2 vezes 2, 4 gramas de hidrogênio no total. Oxigênio eu só tenho 1 mol, então vai ser 1 mol vezes. Quanto pesa 1 mol? 32 gramas. Então 1 vezes 32, 32 gramas de oxigênio. No caso da água, a mesma coisa. Tenho 2 mols vezes, quanto pesa cada um desses mols? 18. Então 2 vezes 18, 36 gramas. Esse terceiro passo, gente, é simples. Resumidamente, você vai só multiplicar o coeficiente estequiométrico da equação balanceada por a massa molar que você encontrou de cada uma substância. Coeficiente do hidrogênio vezes massa do hidrogênio. Coeficiente do oxigênio vezes massa do oxigênio. Coeficiente da água vezes massa da água que você encontrou. Simples, né? O quarto passo é você montar e resolver a regra de 3. Toda questão de estequiometria ela pode ser resolvida com a regra de 3 simples. E vai ser resolvida com regra de 3, tudo bem? Então, para que a gente conseguir montar essa regra de 3, a gente precisa ler a questão com atenção e saber o seguinte. Quando a gente faz até o terceiro passo aqui, quando a gente calcula até a massa total de cada substância que está na equação balanceada, nós já temos 2 valores aí que nós vamos utilizar. Até agora a gente não sabe qual. Tem 3 valores, dos 3 nós vamos utilizar 2. Mas a gente já tem 2 valores que vamos utilizar para a regra de 3. A questão, ela vai nos dar um terceiro valor e vai nos pedir alguma coisa. Então, nossa função nesse quarto passo, conseguir montar a regra de 3, é conseguir identificar o que essa questão está pedindo e o que essa questão está dando de informação para a gente, tá? E é simples, é só ler com atenção. Vejam só, a questão diz, qual a massa de água que se forma... De novo, qual a massa de água... Tá vendo que está perguntando sobre a massa de água? Se ele está perguntando, se a questão está perguntando sobre a água, eu sei que a água é importante. Então eu sei que eu vou precisar utilizar esse valor aqui, o valor total de massa de água que eu tenho na questão. E mais do que isso, conseguem identificar que isso é uma pergunta? Qual a massa de água? É isso que eu vou procurar? É isso que ele quer saber? Sendo assim, abaixo do valor que eu já tenho da equação, abaixo do valor que eu já calculei para a água, eu vou colocar um x, porque ele está me perguntando sobre a água. Então já sei que eu tanto vou utilizar o valor que eu calculei, quanto vou descobrir um novo valor referente à água, tá? Só que a questão, ela também vai nos dar alguma informação, ela também vai me dar algum dado. Então vamos continuar, olha só. Qual a massa de água que se forma na combustão de 6 gramas de gás hidrogênio, H2? Percebem que ele está me dando informação
que eu vou utilizar 6 gramas de hidrogênio, então eu sei que eu vou precisar utilizar os valores do hidrogênio, tá? Mais do que isso, quando ele fala que são 6 gramas, eu já sei qual é o valor aqui. Então, vou precisar utilizar o 4, que é o valor referente ao hidrogênio que eu calculei com a equação química, e vou precisar utilizar também os 6 gramas, que foi o valor que ele me deu de hidrogênio. Sendo assim, nós já temos 3 valores e temos nossa variável. Então, já posso montar a regra de 3, tá? Lembrando, como forma de organização, sempre que vocês forem montar essa regra de 3, lembrem de fazer isso aqui, notar todos os valores referentes, por exemplo, ao hidrogênio, um abaixo do outro, para você não confundir. Todos os valores referentes à água, por exemplo, um abaixo do outro, para você também não confundir. E outro detalhe, os valores que você retirou da equação, eles têm que estar na mesma linha quando você vai começar, tá? 4 gramas de hidrogênio, que foi o valor da equação, que eu calculei aqui, 36 gramas de água, que também foi o valor da equação. Todos os dois estão na parte de cima. Os valores que a questão nos dá, os valores que são dados e o que é pedido na questão, tem que estar também na mesma linha. Então, por isso que está os dois aqui abaixo, 6 gramas e o x, que é o que eu vou descobrir, tá? Mas agora eu já posso montar minha regra de 3, que vai ficar da seguinte forma. Olha só, eu sei que 4 gramas de hidrogênio estão para 36 gramas de água. Quando eu tenho 4 gramas de hidrogênio aqui, eu não consegui formar 36 gramas de água, a questão só está me perguntando o seguinte, e se eu não tiver 4, se eu tiver 6 gramas de hidrogênio, quantos gramas de água eu vou formar? Não sei, coloco x. E aí, tem uma regra de 3, vou multiplicar cruzado aqui, acredito que vocês já aprenderam isso em matemática, mas é bem simples. A gente multiplica aqui em forma de x, o valor lá de cima da primeira coluna, vezes o valor aqui de baixo da segunda coluna, tá? E o contrário, o de baixo da primeira vezes de cima da segunda coluna, tá? E aí eu vou ter o seguinte, 4 gramas de hidrogênio vezes x igual a 6 gramas de hidrogênio vezes 36 gramas de água, tá? Eu vou ter isso aqui, tá? Essa é a sequência para a gente ir organizando aqui, vocês conseguirem identificar para onde está indo a questão. Então, 4 gramas de hidrogênio vezes x vai ser igual a 6 gramas de hidrogênio vezes 36 gramas de água. Seguindo, nós vamos ter o seguinte. Olha só, deixa eu colocar aqui só para a gente identificar qual o rumo que a questão está tomando. Vamos lá. Como eu quero descobrir o valor de x, eu posso pegar esse 4 gramas de hidrogênio, que está multiplicando x, e levar ele para o outro lado, para outro membro dessa equação. Só que quando eu faço isso, ele está multiplicando, vai para cá dividindo. E aí eu vou ter o seguinte, x é igual a 6 gramas de hidrogênio vezes 36 gramas de água, tudo isso dividido por 4 gramas de hidrogênio. Aí percebem que gramas de hidrogênio está se repetindo aqui em cima e aqui embaixo, então eu posso cancelar esses valores. Cancela aqui, cancela, ou melhor, cancelar essas unidades, né, no caso. Então cancela aqui embaixo e foi. Eu vou ter então 6 vezes 36 gramas de água dividido por 4, que vai ser 6 vezes 36, 216 gramas de água, já que esse eu não cancelei, dividido por 4. E 216 dividido por 4 vai dar 54 gramas de água. Simples, né? Deu para entender, gente? Só terminando aqui de colocar as setinhas para que vocês entendam o caminho que a resolução dessa questão está seguindo, tá? Mas ficou claro? Espero que sim. Esse é o nosso segundo exemplo, a gente já sabe que tem que seguir esses 4 passos. A questão diz assim, qual a massa de gás oxigênio, O2, necessária para reagir com 280 gramas de monóxido de carbono, que é CO, conforme a equação. A equação é a seguinte, monóxido de carbono reagindo com oxigênio, com gás oxigênio, formando dióxido de carbono. Tá? Então, tenho essa equação aqui. Primeira coisa que eu tenho que fazer é ver se essa equação está ou não balanceada. É simples, vamos ver. Aqui eu tenho um carbono, aqui eu também tenho um carbono. Eu tenho um oxigênio aqui, mais 2 aqui, tenho 3. Esse, mais esses dois, tenho 3. Aqui eu só tenho 2. Então eu preciso igualar a quantidade de oxigênio que eu tenho de um lado e do outro. Como aqui tem menos, só tem 2, eu vou tentar colocar um 2
aqui. Colocando um 2 aqui, eu tenho 2 vezes 2, 4 oxigênios. E agora eu tenho 2 carbonos. E aqui eu só tenho um carbono. Então, bora consertar o carbono, que está mais simples? Consertando o carbono aqui, ó, eu tenho 2 carbonos, 2 carbonos. Oxigênio eu tenho 2 vezes 1, 2, mais esses 2 aqui, 4. E aqui eu também tenho 2 vezes 2, 4. Percebeu que igualou todo mundo? Então, consegui balancear a minha equação. Ela ficaria assim, a equação balanceada. Tudo bem? Segundo passo, eu tenho de calcular a massa molar das substâncias que aparecem nessa equação. Então, eu vou fazer o seguinte, começando pelo CO2, ou melhor, começando pelo CO, monóxido de carbono. O monóxido de carbono, os elementos químicos presentes nele são carbono e oxigênio. O carbono, a massa dele é 12, vocês podem ver na tabela periódica. E nessa molécula aqui eu só tenho 1, então 12 vezes 1, 12. Oxigênio, a massa dele, nós já vimos, é 16 vezes 1 que eu tenho na molécula. Estão vendo que não tem nada? Se não tem nada, a gente sabe que é 1. Então, 16 vezes 1, 16. Somando tudo, somando 12 com 16 aqui, nós vamos ter 28 gramas por mol. Ou seja, cada mol de monóxido de carbono pesa 28 gramas. Tá? Oxigênio, por sua vez, nós já calculamos anteriormente, mas é bem simples. Massa do oxigênio é 16 vezes 2, que é a quantidade de átomos de oxigênio que eu tenho na molécula, 32 gramas por mol. E o dióxido de carbono, CO2. Aqui nessa molécula eu tenho carbono, tenho oxigênio. Carbono nós já vimos, a massa dele é 12 vezes 1, só tem um carbono aqui, 12 vezes 1, 12. Já o oxigênio, aqui eu tenho 2, e nós sabemos que a massa dele é 16, então 16 vezes 2, 32. Somando o resultado aqui, 12 com 32, 44 gramas por mol. Cada mol de CO2 vai pesar 44 gramas, certo? Terceiro passo. O terceiro passo, então, é a gente conseguir relacionar a massa que nós encontramos, a massa molar da substância que nós encontramos, com o coeficiente estequiométrico, que nós também já encontramos na equação balanceada, tá? Que, resumidamente, nada mais é do que multiplicar esse coeficiente por a massa que nós encontramos aqui de cada substância. No caso do CO, monóxido de carbono, 2 vezes 28. 2 vezes 28, 56 gramas de CO, gramas de monóxido de carbono. É essa quantidade em gramas que eu tenho aqui nessa equação, porque aqui eu tenho 2 mols. Oxigênio tem só 1 mol, a gente já viu que 1 mol é 32 gramas, então eu tenho 32 gramas de oxigênio. CO2, o dióxido de carbono, eu tenho 2 mol vezes 44 gramas a cada um desses mols. 2 vezes 44, 88 gramas de CO2. E pronto, consegui relacionar o meu coeficiente estequiométrico, que eu tinha aqui em cima, na equação balanceada, com as massas que eu calculei de cada substância. Tudo bem? Falta então a gente montar e resolver a regra de 3. Para isso, nós temos que ler a questão e identificar o que está sendo dado e o que está sendo pedido. Vamos lá. Qual a massa de gás oxigênio? Qual a massa de gás oxigênio? Está vendo que está perguntando? Perguntando sobre o que? Oxigênio. Então eu já sei que o oxigênio, eu vou precisar utilizar esse valor que foi dado. E como está perguntando sobre o oxigênio, eu sei que eu vou precisar descobrir um valor. Eu sei que o X vai estar aqui abaixo do valor que eu descobri para o oxigênio, tá? Então já tenho a primeira parte da minha questão. Seguindo a leitura aqui, nós temos qual a massa de gás oxigênio, O2, necessária para reagir com 280 gramas de monóxido de carbono, CO. Eu já sei também, então, que eu vou precisar utilizar os valores referentes ao CO, ao monóxido de carbono. E mais do que isso, a questão me diz que são 280 gramas. Então eu vou colocar aqui 280 gramas, lembrando de manter a coerência, tá? Tudo que é referente ao CO está um abaixo do outro aqui. Tudo que é referente ao oxigênio está um abaixo do outro. Os valores que eu tirei da equação em uma linha, os valores que a questão me deu e o X, o que eu vou descobrir, em outra linha, tá? Senão vai dar erro na questão de vocês.
Mas consegui identificar o que eu vou usar na regra de 3, agora é só montar a regra de 3 e resolver. Montar, bem simples, tenho 56 gramas de CO para cada 32 gramas de oxigênio, e se eu tiver 280, eu vou ter um valor X que a gente vai descobrir, tá? 56 está para 32, 280 está para, não sei, coloco X. Vou multiplicar então em forma de X aqui, tá? Multiplicar cruzado e vou obter o seguinte. 56 vezes X, 56 gramas de CO vezes X vai ser igual a 280 gramas de CO vezes 32 gramas de O2. Tá? Seguindo, eu posso fazer aquele mesmo procedimento que eu fiz anteriormente, isolar o X. Eu vou pegar esse 56 que está multiplicando, levar ele aqui para o outro lado, só que agora ele vai para lá dividindo. Então eu vou ter X igual a 280 gramas de CO, que eu posso cancelar com 280 gramas de CO daqui de baixo. Então eu tenho X igual a 280 vezes 32 gramas de oxigênio, tudo isso dividido por 56, tá? Que resolvendo, 280 vezes 32 dá 8.960 gramas de O2, dividido por 56. Efetuando a divisão, nós temos que X é igual a 160 gramas de oxigênio. Isso significa que 56 gramas de CO reagem com 32 gramas de oxigênio, da mesma forma que se eu tiver 280 gramas de CO, vão reagir com 160 gramas de oxigênio. Tudo bem? Outra coisa. Aqui nós não utilizamos o valor do CO2, assim como aqui na questão anterior, nós também não utilizamos o valor referente ao oxigênio, tá? Isso porque sempre em cada questão nós vamos utilizar apenas os valores de duas substâncias, normalmente, tá? A gente só utiliza o valor de duas substâncias, que nesse caso foi CO e O2. CO2 aqui a gente não precisou dele para nada, tá? Da mesma forma que na questão anterior, nós não precisamos de oxigênio, tudo bem? Então é normal sobrar esse valor aqui que a gente não utilizou ele para nada. Então vamos seguir, vou mostrar o último exemplo para a gente encerrar essa parte de estequiometria, casos gerais, massa. Esse último exemplo, ele aparece um pouquinho diferente dos anteriores. No entanto, a gente vai resolver da mesma forma, tá? Esse aqui, eu tenho a questão em si e depois tenho letra A, letra B. Quando aparece assim, é como se fossem, na verdade, duas questões, só que duas questões que a gente vai resolver utilizando a mesma equação química. Então, o que a gente faz nesse tipo de questão? A gente resolve o passo 1, passo 2 e passo 3, tá? Normalmente, olhando só aqui para cima, só para a questão aqui acima, e depois a gente vai resolver o quarto passo para a letra A e o quarto passo para a letra B. Tudo bem? Vamos fazer, que acredito que vocês vão conseguir compreender melhor. Primeiro passo, nós já sabemos que é balancear a equação. Está aqui a equação química, tá? Está aqui ela. Então a gente precisa balancear. Começando por aqui, alumínio. Normalmente a gente começa por os metais, vocês já viram isso. Vamos lá. Alumínio, aqui eu tenho, no lado dos reagentes eu tenho 1, no lado dos produtos eu tenho 2. Então, eu preciso balancear. Preciso colocar um 2 aqui também, porque aí eu vou ter 2 alumínios nos reagentes e 2 alumínios no produto. H2, hidrogênio, por enquanto tenho 2, 2, tudo bem. Vamos para o enxofre. Enxofre aqui eu só tenho 1. Aqui do outro lado eu tenho 1 vezes 3. Lembrem que esse 3 aqui fora do parênteses multiplica tudo que está dentro do parênteses. Então eu tenho 1 enxofre vezes 3. 3 vezes 1, 3. Tenho 3 desse lado e apenas 1 aqui. Então preciso colocar o coeficiente 3 para balancear o enxofre. Tenho 3 vezes 1 e aqui também 3 vezes 1. Igualei o enxofre. Oxigênio eu tenho 3 vezes 4, 12 oxigênios. Do outro lado eu tenho 4 vezes 3, 12 oxigênios. Tudo igual? Menos o hidrogênio. Hidrogênio agora, ó, mudei ele. Tem 3 vezes 2, 6. Aqui do outro lado só tem 2. Então, bem simples. Vou aqui e coloco 3.
consigo balancear. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 2, 6. E essa é minha equação balanceada. Consegui balancear a equação, vamos para o segundo passo, que é calcular a massa de cada uma das substâncias. O alumínio é bem simples. Percebam que o alumínio é o próprio elemento químico, a massa dele é 27. Eu até coloquei aqui dessa forma, mas quando aparece só o elemento químico, sem nenhum índice, você pega direto o valor que está na tabela periódica, tá? Nesse caso, o alumínio, 27 vezes 1, que eu tenho aqui, 27 gramas por mol. O ácido sulfúrico, que é esse aqui, nós temos H2SO4. Preciso listar os elementos que fazem parte dessa substância: hidrogênio, enxofre, oxigênio, estão aqui. E vamos lá. O hidrogênio, a massa dele nós já vimos, é 1 vezes. Tenho 2 hidrogênios nessa molécula, então 1 vezes 2, 2. Enxofre, a massa dele é 32. Vocês podem conferir na tabela periódica. Vezes 1, já que eu só tenho 1 aqui, já que não aparece nada, eu sei que é 1. Então, 32 vezes 1, que dá 32. E oxigênio, massa dele é 16, vezes 4. Eu tenho 4 oxigênios aqui, ó, 4 oxigênios aqui. Então, 16 vezes 4, 64. Somando tudo, nós temos 98 gramas por mol, certo? Essa é a massa molar do ácido sulfúrico. Seguindo, nós temos ainda o sulfato de alumínio. No sulfato de alumínio, Al2SO4, 3, nós temos alumínio, enxofre e oxigênio. Então estão listados aqui. Alumínio, a massa dele é 27 vezes 2, que eu tenho aqui, tá? 27 vezes 2, 54. Enxofre, tenho 3 vezes 32, que é a massa do enxofre, tá? 32 sua massa, vezes 3 que nós temos, 96. E oxigênio, sua massa é 16, vezes, tenho 4 vezes 3, 12 oxigênios, então 16 vezes 12, 192. Somando todas essas massas, nós vamos ter 342 gramas por mol. Cada mol de sulfato de alumínio pesa 342 gramas, certo? Por fim, nós temos também o hidrogênio, que nós já calculamos. Massa é 1 vezes 2, que nós temos em cada molécula, 2 gramas por mol, certo? Então, consegui balancear a equação, consegui calcular a massa de cada substância. Agora a gente precisa relacionar a massa de cada substância com seu coeficiente estequiométrico, que nesse caso seria alumínio. Como eu tenho 2 mols de alumínio, 2 vezes 27, 54 gramas de alumínio no total aqui nessa equação. Ácido sulfúrico eu tenho 3 mols, então 3 mol vezes 98 gramas por mol, que nós achamos, 3 vezes 98, 294 gramas de H2SO4. O sulfato de alumínio só tem 1 mol, então repete aqui o 342 gramas por mol, tá? Ou melhor, 342 gramas de sulfato de alumínio, certo? Já o hidrogênio nós temos 3 mols, então 3 vezes 2, que é a massa dele, 3 vezes 2 gramas por mol, 6 gramas de hidrogênio, certo? Até aí nós resolvemos normal como qualquer outra questão que qualquer uma das outras questões que nós vimos. Agora, esse quarto passo nós vamos resolver separado tanto para a letra A quanto para a letra B, tá? Lembrando, o quarto passo é montar e resolver a regra de 3. Então, vou montar uma regra de 3 para a letra A e montar uma regra de 3 também para a letra B, certo? Eu peguei aqui só os valores que a gente vai precisar agora, tá? A gente já calculou aqui os valores, aqui está a questão, e a gente vai resolver a letra A. Sabendo que 32,4 gramas de alumínio, Al, reagiram completamente com ácido sulfúrico, H2SO4, conforme a reação. Está aqui a equação que a gente já balanceou, já calculou massa, já relacionou o coeficiente estequiométrico, então está aqui ela. Aí diz aqui, calcule, letra A massa de ácido sulfúrico consumida. Quem é ácido sulfúrico? Está aqui, ó. Ácido sulfúrico, está aqui ele. Está vendo que está perguntando a massa de ácido sulfúrico? Então eu já sei que eu vou utilizar o valor que eu encontrei aqui para ácido sulfúrico, certo? Mais do que isso, se está perguntando, eu já sei que meu x vai ficar aqui sendo
fazendo referência ao ácido sulfúrico. Então, eu vou encontrar algum outro valor de ácido sulfúrico, certo? Continuando aqui na leitura da questão, eu preciso agora encontrar um dado, algum valor que me foi dado, me foi fornecido. Aqui na letra A só tem a pergunta, só está me perguntando qual a massa de ácido sulfúrico. Mas relendo a questão, olha só, sabendo que 32 gramas de alumínio reagiram completamente. Está vendo que ele está me dando essa informação, que eu vou utilizar alumínio e que reagiram 32,4 gramas desse elemento. Então, eu tenho aqui o meu valor, o dado que a questão me deu. E agora eu já posso montar a regra de 3, porque eu já tenho os 3 valores e a variável aqui. Eu já sei o que eu quero encontrar, já tenho o dado, já tenho os 2 valores da equação, então eu posso seguir os cálculos. Que vai ficar da seguinte forma: 54 gramas de alumínio estão para 294 gramas de ácido sulfúrico. Da mesma forma que 32,4 gramas de alumínio estão para X. Vou multiplicar em forma de X, vocês já viram, e vai ficar da seguinte forma: 54 gramas de alumínio vezes X vai ser igual a 32,4 gramas de alumínio vezes 294, tá? Lembrando, multiplica cruzado aqui. Passando 54 gramas de alumínio para o outro lado, nós vamos ter essa equação aqui, tá? Em que a gente vai poder cancelar gramas de alumínio com gramas de alumínio, e nós vamos ter o seguinte: efetuando a multiplicação, nós vamos ter 9.525,6 gramas de ácido sulfúrico dividido por 54. Isso significa que X, depois de efetuar a divisão, X vai ser igual a 176,4 gramas de ácido sulfúrico. Isso aqui é a resposta da letra A, tá? Essa daqui é a resposta da letra A. Nós vamos precisar refazer toda essa parte, todo o quarto passo para a letra B. Mas, entendida essa parte, resolvi a letra A como se fosse uma única questão até aqui. Agora, nós vamos resolver a letra B. Você vai desconsiderar que pediu isso aqui, porque você já respondeu a letra A, e agora vamos considerar a questão que nos foi dada, com os dados que a gente já calculou, e resolver o que está pedindo na letra B. Todos os valores continuam aqui, e a gente vai precisar reler a questão para ver o que está pedindo agora, tá? Só que nós já sabemos que foi dado que tem 32,4 gramas de alumínio. Então a gente já sabe que esse valor do alumínio aqui ele vai continuar sendo utilizado, tá? A gente já tem o valor da equação e tem também o valor que a questão nos deu. Então o alumínio nós já sabemos que vamos utilizar porque foi dado aqui, assim como na letra A, tá? É da mesma questão, então a gente já sabe que vai utilizar esse valor. Mas diz o seguinte: sabendo que 32,4 gramas de alumínio reagiram completamente com ácido sulfúrico, H2SO4, conforme a reação, calcule a massa de sulfato de alumínio, Al2SO4, produzida. Tá? Então, eu preciso agora pegar o valor referente ao sulfato de alumínio. Preciso pegar esse valor aqui e, como está perguntando a massa de sulfato de alumínio, eu sei que aqui vai estar o meu X, aqui está a minha variável. Tá? Se você identificou aqui, agora é simples, é só resolver a regra de 3, montar e resolver a regra de 3, que vai ficar da seguinte forma. Se vocês observarem, é bem parecido, né, com a anterior, porque parte dos dados são os mesmos, essa parte aqui dos dados são o mesmo, então a gente vai ter 54 gramas de alumínio estão para 342 gramas de sulfato de alumínio. Da mesma forma que 32,4 gramas de alumínio está para X. Vamos multiplicar cruzado, multiplicar em forma de X e teremos 54 gramas de alumínio vezes X é igual a 32 gramas de alumínio vezes 342 gramas de sulfato de alumínio. Vou passar o 54 aqui para o outro lado, dividindo, como nós já vimos anteriormente, e vamos ter a seguinte equação, que mais uma vez vamos poder cancelar gramas de alumínio com gramas de alumínio, ficando com 32,4 vezes 342 vai dar 11.080,8 gramas de sulfato de alumínio, tudo isso dividido por 54. Efetuando a divisão, eu vou ter que X
é igual a 205,2 gramas de sulfato de alumínio. Eu vou ter que 54 gramas de alumínio formam 342 gramas de sulfato de alumínio. Mas se eu só tiver 32,4 gramas de alumínio, eu só vou formar 205,2 gramas de sulfato de alumínio. Ficou claro? Espero que com esses exemplos vocês consigam resolver as questões sobre casos gerais massa, certo? Então a gente fica por aqui. Até mais.